Meus amigos, paz e alegria. Hoje é a 24ª semana do Tempo Comum, segunda-feira, e nós vamos fazer a nossa reflexão sobre a leitura das horas do dia de hoje. Nós vamos fazer isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, contando com a presença do Espírito Santo na nossa vida, no nosso momento, para que Ele me faça falar e faça vocês entenderem exatamente o que Deus quis nos transmitir. Então, que o Espírito Santo esteja conosco, presente conosco. Nós hoje vamos comentar as duas leituras, porque eu achei muito adequadas, principalmente para nós que somos da Nova Aliança e que somos evangelizadores. Sejamos nós pregadores ou não, nós todos temos a mesma obrigação, cada um na sua tarefa e do seu jeito, evangelizar. Então, nós vamos tentar entender em dois momentos da história como Deus quer que as coisas aconteçam. A primeira leitura é a vocação de Ezequiel. É do livro de Ezequiel e Deus lhe fala sobre o que espera dele. Ele dá a ele uma tarefa e explica o que ele quer. Só que nós não vamos ouvir o que Deus, minuciosamente o que Deus falou com ele, não. Nós vamos sentir e saber que as palavras de Deus são eternas. O que ele falou para Ezequiel é o que ele fala para nós também. O que ele espera de Ezequiel, naquela época, ele espera de nós hoje em dia. O quê? Que nós falemos aos rebeldes, que nós ensinemos aos que não o conhecem, só que agora com os ensinamentos que nós recebemos também de Jesus. Ezequiel falava o que Deus fazia com que ele falasse, punha no coração dele. Agora nós falamos o que nós recebemos de Jesus. Se abandonarmos os rebeldes, ou seja, se nós simplesmente não nos importarmos com as pessoas que não conhecem Deus, nós teremos o mesmo fim deles, porque nós fomos omissos. Foi o que ele disse a Ezequiel. Se Ezequiel largasse alguém de lado, a culpa que o outro tivesse, Ezequiel também teria. Mas se ele se importasse com ele, mesmo que o outro não aceitasse, Ezequiel estaria salvo, porque Ezequiel não se sujeitou a ficar de fora. Ele fez o papel dele. Então, se nos esforçarmos, nós seremos recompensados. Cada um receberá o que merece. Devemos ser pastores. Essa é a palavra que Deus usa e essa é a palavra que na segunda leitura nós vamos ouvir também. É o que nós somos, pastores. Coincidentemente, agora nós somos chamados de pastores nas nossas lives, alguns de nós, e os outros são ovelhas. Então, nós estamos vivendo essa situação bem concretamente, né? Nós somos pastores e ovelhas. A segunda leitura, mas sem esquecer que as nossas ovelhas também são pastores. Todo mundo da Nova Aliança no mundo é pastor. Não são só ovelhas, não, hein? A segunda leitura é de Santo Agostinho, bispo, também sobre os pastores, encarados por outro ângulo. Agora fala de outra maneira. Da outra vez ele falou dos ensinamentos da salvação, que ele falou para Ezequiel, para salvar as pessoas por causa das suas atitudes. Agora vai falar sobre outro ângulo. Ele se dirige principalmente aos pastores profissionais, se é que se pode falar assim, profissionais, entre aspas, porque não são profissionais, mas são as pessoas que se dedicam à salvação dos outros ou que deveriam se dedicar. São os ordenados, ou aquelas que se dedicam com exclusividade a Deus. Pessoas consagradas, pessoas que vivem em instituições próprias, adequadas para isso e que dedicam a sua vida a Deus.
eles merecem o seu sustento. É isso que Santo Agostinho deixa claro. Jesus falou isso, que cada um merecia o seu sustento, merecia ser sustentado pelas pessoas que os ouvissem e que dependessem deles. Não é errado arrecadar dinheiro ou bens que serão usados no seu sustento ou no de outros que têm o mesmo objetivo, na sua saúde, na sua instrução, nos seus objetivos evangélicos. A escolha é de cada pastor. Um pode não precisar. A gente conhece padres que não precisam, que são herdeiros de família, que não precisam do dinheiro da igreja para se sustentar e usam todo o dinheiro arrecadado em benefício da sua paróquia. Outras pessoas também, não são só padres. Outro um pode não querer, não achar justo, não achar certo e achar outro meio de se sustentar. Mas não haverá erro em nenhum deles, dos que aceitam, dos que desfrutam ou não. O que Santo Agostinho repudia são os que apacentam a si mesmo. Eles usam os bens da sua igreja, seja ela qual for, para o seu proveito. Nós conhecemos muitos casos desses, né? Mas interessa-nos a nossa igreja, porque nós estamos falando para os cristãos em geral, né? Mas interessa-nos a nossa igreja. E nós sempre rezaremos por pastores humildes, caridosos e obedientes a Deus. Que cada um colha o que plantar, como Ezequiel. Nós hoje vamos fazer as nossas orações com o responsório das duas leituras, porque eu achei os dois muito adequados. O responsório da leitura de Ezequiel é assim: eu te constituí na casa de Israel, eu te constituí atalaia na casa de Israel. Ouvirás de minha boca uma palavra e lhe anunciarás de minha parte. Tu, porém, não tenhas medo deles e não seja rebelde. Eis que tornei tua face mais firme que a deles e tua fronte mais dura que as suas. Tu, porém, não tenhas medo deles e não sejas rebelde. Use isso como pastor que você é. No responsório de Santo Agostinho, reza assim: eu mesmo apacentarei minhas ovelhas e as levarei a descansar, diz o Senhor Deus. A que se perdera, irei procurar, e reconduzirei a que se desgarrara. Fortalecerei a fraca, e conservarei a gorda e forte. A que se perdera, irei procurar, e reconduzirei a que se desgarrar. Então, eu acho que isso tudo que nós ouvimos hoje é muito adequado para nós todos. Eu espero que vocês meditem, se alguém se afastou um pouquinho por algum motivo, tire proveito disso. É o que eu espero de coração. Então, nós terminamos a nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedindo a todos que vejam as nossas lives, que participem dos nossos momentos de oração. É tão bom, já falei isso outro dia, vou repetir, a gente está longe nesse Brasil e na hora da Ave Maria, na hora do Terço da Misericórdia, na hora das orações, a gente escuta a voz de uma pessoa lá de longe, que a gente conheceu, que a gente tem amizade, que a gente preza, que coisa boa a gente ter essa oportunidade. E aconselhem isso aos outros, mandem para seus amigos, mandem as nossas lives e vamos fazer com que esse tempo que nós estamos afastados uns dos outros não seja nem um pouquinho perdido. Fiquem com Deus.